Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport encaminha o acerto com o atacante Lenny Lobato, de 23 anos, jogador que pertence ao Vélez Sarsfield da Argentina. É uma indicação do técnico Mariano Sosso, jogador de uma história bem curiosa. Ele é brasileiro, mas atua no futebol da Argentina. E a partir de agora a gente traz detalhes sobre a carreira, os números e também um pouco sobre este jogador, bem como também os moldes de negócio que o Sport vem adotando na busca por essa contratação. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ajude o nosso trabalho. Muita gente que nos acompanha aqui na nossa plataforma, mas ainda não é inscrito, então dá essa força, se inscreve, deixa o like, porque os principais assuntos do futebol pernambucano você confere na nossa plataforma. Pois bem, Lenny Lobato, jogador brasileiro que atua no futebol da Argentina. Não é algo comum. No inverso, a gente consegue palpar mais atletas argentinos que atuam no nosso futebol. Mas Lenny Lobato fez o caminho inverso. É um brasileiro com pais argentinos, que acabou nascendo no Brasil, tem uma influência, do futebol argentino em sua carreira, muito por conta de seu tio, que levou ele ao futebol da Argentina, por já ter esse contato com o país, e em período de testes do Vélez Sarsfield, numa certa época, acabou sendo um jogador que fez esses testes na equipe do Vélez e conseguiu a aprovação. E desde novo, antes já havia tentado a sorte no futebol brasileiro com a camisa do Madureira até os seus 16 anos e depois seguiu para o futebol argentino. Teve uma pequena passagem no Old Boys, não é o Newell's Old Boys, é o Old Boys, que é uma equipe também de Buenos Aires, até chegar à equipe do Vélez. No Vélez, ele acaba participando das principais competições de base. É um atacante que atua pelos lados do campo, tanto pelo lado direito como também pelo lado esquerdo. É um ambidestro, um jogador baixinho, 1,74 m, de um jogador que até o presente momento podemos citar que o Sport aposta em Lenny Lobato. É um jogador que no Vélez Sarsfield, na temporada passada, teve os seus 22 jogos, com um gol anotado e 2 assistências. Na temporada atual, ele acaba marcando 2 gols em 19 jogos. Trata-se de uma aposta com a qual o Vélez lá atrás já havia apostado e divide opiniões sobre a sua provável saída do clube argentino para o futebol brasileiro. Os argentinos são muito céticos em relação a ter um atleta fora do seu habitat natural participando dessa formação. Um argentino jogando fora do país, em especial no Brasil, para que nesse processo de desenvolvimento de seu futebol ele saia de um ambiente com o qual ele já está acostumado para atuar numa liga diferente e quem sabe depois um retorno. Eles são muito céticos em relação a isso, e isso divide opiniões em relação aos torcedores do Vélez, que apoiam, uma ala considerável apoia a saída dele, para que ele possa desenvolver numa outra liga, quem sabe ganhar mais visibilidade, e isso pode ser positivo para o Vélez para futuras negociações. E uma outra ala que defende que a saída desse jogador diretamente para um clube europeu, ele se desenvolvendo dentro das estruturas do Vélez, seria algo mais benéfico. Ele tem contrato com o Vélez Sarsfield até o final de 2026. O Sport vai adquirir o jogador por empréstimo com uma opção de 50% dos direitos econômicos, dessa compra de metade dos direitos econômicos do jogador ao término desse vínculo até o fim da Série B. E é uma indicação direta do técnico Mariano Sosso, que já indicou o Tite Ortiz, que já indicou o próprio Fabrício Domingues, que para muitos também tem o dedo nesse possível acerto com Esteban Pavés, capitão do Colo-Colo,
e que também está envolvido nessa negociação envolvendo o Leni Lobato. É um atacante de lado e trata-se de um investimento que o Sport pode até obter no mercado para, quem sabe, pensar num futuro próximo, numa disputa de primeira divisão em caso de acesso, né, na manutenção desse jogador que ainda é jovem, para quem sabe possa estabelecer um contrato maior com a equipe rubro-negra. E logicamente que o torcedor vai destacar Anderson, um atleta com poucos gols na carreira, mas as características de Leni Lobato. É um atleta que, por exemplo, ele consegue, né, essa questão do drible. Tem muito disso, né? A desenvoltura brasileira do drible com a escola argentina também de recomposição, de um ponta que tem essa obrigação, né, essa responsabilidade de voltar para marcar, de ajudar no jogo defensivo. Então ele mescla tanto as características do nosso futebol, como também aprende diariamente e já há um bom tempo nas categorias de base do Vélez e também com contato na equipe profissional, né, a qual fez aí a sua estreia em anos anteriores, dessa experiência tática diferente que o futebol argentino estabelece para os seus jogadores. Inicialmente houve uma resistência até dele conseguir os documentos que pudessem fazer com que Leni Lobato atuasse no futebol argentino, e foi o Vélez Sarsfield que acabou, né, resolvendo toda essa parte burocrática documental do jogador para que ele pudesse atuar no futebol local. Então ele vem para uma primeira experiência num futebol brasileiro, onde ele nunca teve um contato num time profissional daqui, muito menos jogando em competições por aqui. E o Sport vai apostar nesse jogador, muito se confiando nas palavras de seu técnico, que traz à tona uma revelação do futebol, né, atual dentro do Vélez, que pode ser útil para o encaixe que ele pensa do time do Sport, pensando na Série B inicialmente, mas quem sabe num futuro próximo o Sport estabelecendo contrato com esse jogador para futuras negociações. É uma posição com a qual o Sport hoje carece, pelo menos mais um atacante que possa atuar pelos lados do campo, né, devido às poucas opções. Não à toa, o Sport na última partida diante do Botafogo de São Paulo teve que optar mais uma vez pelo bom garoto Dieguinho, né, que foi o responsável inclusive pela penalidade sofrida e o gol marcado por Zé Roberto. E esse jogador chega para um setor onde haverá sim concorrência com atletas que, por exemplo, Romarinho, quando voltar, né, tem tudo para ser o titular da posição. Christian Barleta se mantém assim, né, mas são os dois nomes mais consistentes que aparecem, né, nas opções de Sosso para a sequência do campeonato. E talvez Leni Lobato ele enxergue esse potencial a ponto, né, de já chegar e vestir a camisa do Sport e já ter essa personalidade, né, de, quem sabe, com a camisa rubro-negra também ser um diferencial, ser uma opção para o restante do campeonato. A gente vai estar acompanhando mais detalhes sobre esse jogador, que é um brasileiro barra argentino, né, que fez toda a sua carreira no Vélez, da base até o profissional. Tem aí, né, as conversas com o Mancuejo, ex-Flamengo, com o Montijo, também ex-Flamengo, jogadores que, né, passaram pelo Vélez. No caso do Montijo, né, já encerrou. Tem aí esse contato, né, com esse Leni Lobato, conversas, né, de um cara que continua trabalhando, que vai tentar se estabelecer no mercado do futebol. E o Sport está observando uma oportunidade que é bem atenuada, pode dar muito certo, como também ser uma aposta com a qual o Sport não tem um resultado esperado, mas trata-se de um Sport que vai arriscar. Se bem que o torcedor hoje não está suscetível a esse risco com o qual o Sport tenta correr na busca por reforços. O torcedor do Sport quer algo mais assertivo no mercado e o clube vai tentar, diante dos estrangeiros, né, que já passam por aqui e que começam a se estabelecer no time principal, uma opção não apenas para esta temporada, mas quem sabe para as próximas temporadas. Comenta sobre Leni Lobato, jogador do Vélez Sarsfield que pode estar se acertando com o Sport por indicação do técnico Mariano Sosso. Se inscreva no canal,
deixa o like neste conteúdo. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!